Muito boa noite, meus queridos irmãos. Que a paz de Deus e de Jesus esteja em nossos corações. Que a caridade, a verdade e o amor possam nos unir e possamos, em santo nome do Senhor, fraternamente absorver os ensinamentos que nos chegam essa noite. Boa noite, minha querida Graziela Silva. Que Deus a abençoe e envolva. Que a caridade e a luz estejam com você. Muito boa noite. Aí vem nossa querida Janete Eugui, também enviando um boa noite, amada. Saudade de todos. Ando meia dispersa, né? Muita atividade. Que Deus os abençoe. Bem-vinda, querida Lucimar Antunes, enviando uma boa noite a todos. Aí está Pedro Espírito Santo, também de Livramento, enviando uma boa noite. O nosso fraterno abraço, Pedro, também para a Seni, para toda a família. Que sejam bem-vindos. Aí está a querida Carmen Eugui, nossa querida e amada Jovita, né? Enviando uma boa noite, irmã, e boa noite a todos. A Vânia Moraes, aí do Mato Grosso, né, Vânia? Um grande abraço, querida irmã, seja muito bem-vinda. Chegando a querida Júlia Gomes Pereira, de La Ciudad Rivera, no Uruguai. Buenas noches, mi querida hermana, bendiciones mil a todos en esta hermosa noche, que assim seja. Aí também vem nossa amada, querida amiga Sandra Vargas. Boa noite para você, para a família, para o amigo Rato. Deus abençoe esse lar, todos vós. Aí está a nossa querida Sandra Santana. Boa noite, minha querida irmã Sandra Santana, de Santana do Livramento. Muito obrigada. Dina Remédio Carvalho, esposa do nosso querido Hernani. Um grande abraço, querida irmã, está enviando uma boa noite. A Vânia Moraes, do Mato Grosso, enviando uma boa noite a todos os irmãos. Cristina Crisel também está enviando uma boa noite a todos os irmãos. Um fraterno abraço a você, ao Washington. Tudo de bom. Olha, querida Marisa Ribeiro. Muito boa noite, querida irmã, está cumprimentando aí também. Deus a abençoe, seja muito bem-vinda. A noite aqui está agradável, não está muito frio, né? Deu até uma meia manga aqui, ó. O dia foi muito lindo, né, meus irmãos? Parece que a chuva e o frio deram uma trégua. Minha querida prima Flávia Martins, estava com saudade de encontrá-la, Flavinha. Enviando uma boa noite, querida, saudade. Igualmente, amor, a Flávia é de São Leopoldo, né, Flávia? A Vânia Moraes, enviando saudação. A Maria Noêmia Velasquez também. Boa noite, querida Maria Noêmia. A Dequinha aí, ó. A Dequinha Dias. Deixa eu lembrar a Dequinha de Alvorada, né? Muito bem-vinda. Cleusa Borges, boa noite. Eu acho que a Cleusa é de Livramento, né? A Sandra Santana enviando uma boa noite a todos os irmãos, uma noite abençoada. Que assim seja. A Noêmia aí está, a Tereza Costa Veloso também, de Rivera, minha querida, enviando buenas noches de Rivera, uma linda reunião para todos, que assim seja. Que assim seja, amada. Olha a nossa querida Rosângela Maciel, companheira, amiga de muitos anos, enviando uma boa noite a todos. Me parece que é Erechim, né, Rosângela?
A Mara Martins também, outra companheira nossa, espírita e da Associação Espírita Duque de Caxias, em Livramento. Muita saudade, meus queridos irmãos, nossos trabalhos, muitos anos de convivência. Graças a Deus temos este meio maravilhoso de comunicação para interagir, né, meus irmãos? Conviver, participando igualmente de todas as atividades, das nossas necessidades, né? Nas orações, nos trabalhos à distância. Não podemos parar, ainda mais agora que o mundo necessita tanto de oração e de energias benfazejas. É uma grande bênção que nós consigamos fazer esta reunião bendita, meus irmãos. Boa noite, amiga, enviando, Deus te abençoe e ilumine sempre, nossa querida Lindaura Mansur, vizinha aqui de Niterói, em Canoas. A Mara Martins, saudades também. Muito obrigada, querida. Igualmente. A Rosângela acertou, amiga de Erechim. Muito bem, um abraço para você, para o Mano, para toda a sua família. A situação em que o mundo se encontra e tantas aflições, meus irmãos, nós formarmos esta reunião com pessoas em seus pontos diversos, né? Olha, nossa querida Marione Castro Simenkovs, querida tia de meus filhos, que Deus abençoe, minha amada, toda a sua família. A Janice Severo enviando um boa noite. É muito importante esses pontos, estes focos, estas centelhas de luz que se acendem na nossa elevação. E essa união, meus irmãos, num só coração e pensamento, de almas afins, é majestoso o leque de bênçãos e de caridade que se estende. Este farol que acendemos dentro do nosso lar, que envolve todo o nosso familiar, porque o lar representa a família, mesmo que estejam distantes. Este farol que acendemos adentra o lar dos nossos vizinhos, a comunidade em que vivemos, e assim de diferentes pontos formamos uma fraterna reunião de muitas bênçãos, graças a Deus. Por certo, intuído por nobres espíritos, não é? No auxílio para que as coisas aconteçam, que nós não fazemos nada sozinho e tudo tem a participação dos queridos amigos. Nossa querida Jaqueline Concross, da cidade de Sapucaia, muito obrigada, querida irmã, pela tua presença, faz tempo que não a saudava. Renê Cabreira, querida irmã de Rivera, um fraterno abraço, que Deus a abençoe. Muito obrigada por sua presença. A Sara Flores enviando um boa noite a todos, muitas bênçãos esta noite. Muito bem, meus irmãos. Já falta apenas 1 minuto para iniciarmos a nossa reunião, dando continuidade à nossa tarefa. Renê Cabreira, a irmã Renê enviando buenas noites, excelente reunião virtual, abraços fraternos a todos e beijos, que assim seja. A Jaqueline de Sapucaia enviando boa noite, meus queridos irmãos. Que maravilha, querida. Olha, nossa querida Maria Ana Damasceno. Grande abraço, minha querida, enviando-nos uma boa noite. Aí chegou nossa querida e amada Lu
Carinhosamente, Luciana Ferreira, de Santana do Livramento. Boa noite, irmãos, que a paz de Deus e de Jesus esteja com todos, hoje e sempre. Boa noite, Maria, Deus esteja te abençoando a ti e a todos que te rodeiam. Igualmente, minha irmã, vocês são os que me odeiam. Olha a nossa querida Salete Soares Damasceno enviando boa noite, amiga, de Florianópolis. A doutora Gabriela Carvalho, sempre de plantão. O nome da doutora agora chama-se plantonista. Não sai mais dos plantões. Deus abençoe esta jornada, essa luta dos profissionais de saúde. Uma boa noite a todos, a doutora Gabriela está enviando. Que possa, através dela, emanarmos muita luz a todos os médicos, enfermeiros, técnicos e todo o pessoal da frente de trabalho que aí estão arduamente executando sua tarefa. Estou sempre plantada, é isso mesmo, doutora. Mas eu vou ser obrigada a mostrar uma coisa para vocês que depois não vou mostrar. Olha aqui como é que está a minha água, gurias. Essa hora, ó. Olha aí, tá dando para ver? Meu Deus, eu sabia que eu estava precisando tanto de remédio, hein? Olha aqui. Embaixo, eu não tenho como mostrar que eu tô toda de branco aqui. Mas que maravilha. Que benção. Muito bem, que Deus nos abençoe. A Fátima Damasceno também, irmã da Salete, queridas amigas, vizinhas de infância e juventude, moram com seus familiares em Florianópolis. Um fraterno abraço. A querida companheira do grupo de estudos, Vilda Maltoni, boa noite a todos vocês. A Cristina Crisel passando aí. Quem tem uma Sandra Santana, vou contar para vocês, está sempre segura. Olha ela me avisando que já chegou a hora, que eu já esqueci que tinha hora, né? Neivair Correia Martinez, um fraterno abraço, boa noite a todos. E Sônia Elgui, Janete, muito bem. Então, a Sandra deu a ordem ali que já chegou a hora, né? Passou 2 minutos. Vamos iniciar então, meus queridos. Que Deus nos abençoe. Soberano e amado Pai de poder e bondade, querido e amado Mestre Jesus, graças vos damos por mais esta oportunidade e rogamos graças sobre todos os corações afins que se unem a nós neste momento, na fraterna busca dos vossos ensinamentos, querido Mestre amado, solicitando neste momento a concorrência dos nobres espíritos que nos assistam, para sermos receptivos à intuição que nos chegue e absorvendo a palavra de Jesus, a doutrina abençoada, codificada por Allan Kardec, como um bálsamo de luz em nossas vidas, em nossos lares. E assim possamos, nesta reunião fraterna, emanar bênçãos de amor, de força, coragem e fé a todos os recantos da nossa amada terra.
em vosso santo nome. Que assim possa ser. Que assim seja, meus queridos irmãos. Como já havia sugerido aos companheiros, que aqueles que tenham o Evangelho em casa possam trazê-lo para junto, né? Para que possamos marcar este capítulo que vamos hoje falar, alguns tópicos a respeito do quarto capítulo do Evangelho. Nesse dia 24 de agosto de 2020, às 21h30, inicia a 45ª reunião virtual da oração, em nome de Deus, em nome de Jesus, que assim seja. Capítulo 4 do Evangelho. Chegamos aos 4 da base, né, que nós falamos desde o início. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Nascer aonde? Aonde vai nascer? Na verdade, aqui nesse nascer de novo pode nascer lá no além, retornar, né, ao além novamente, renascendo na Terra através das reencarnações, porque só a evolução do espírito é que nos possibilitará uma visão de novos esplendores, não é? Nos aproximando cada vez mais de Deus, né? Muito bem, vamos falar então sobre a reencarnação. A reencarnação, não havendo mais fatos para que condenasse a doutrina espírita, como foi ao longo da história, derrotando as opiniões errôneas e comentários dos achismos sem a procura adequada do assunto, a falta de informação, mas ao longo das jornadas do cristianismo e após a chegada do Espírito de Verdade através de Kardec, assim como a ciência começou a mudar suas opiniões e ir em busca, como também fez Kardec, né? Em busca de comprovar que a doutrina espírita estava errada, porque isso foi o motivo que moveu Kardec a ir em busca, né, e chegar a ser o codificador, porque ele quis provar que tudo aquilo era errado, né, e que era falsidades e enganação do povo, enfim. Então, os descrentes, os críticos, outras religiões, sempre condenaram e vieram a toda para provar, né, que a religião estava errada. E quando todos aqueles dogmas que eles quiseram derrotar tiveram, como dizemos nós, dar a mão à palmatória, porque chegaram à conclusão que
era verdade, não tinha outro meio. E assim vieram sucessivamente ao longo dos tempos, pararam de queimar na fogueira os médiuns, queimaram os livros da doutrina, também não adiantou, porque ela está difundida em toda parte, não é? É através dos médiuns, não é através dos livros, não é? Em toda parte estão os ensinamentos de Jesus. Esta turma toda foi dando a mão à palmatória e tendo que admitir, né? Inúmeras manifestações também aconteceram nas suas próprias famílias, não é? Em suas próprias vidas, enfermidades, tragédias, e tiveram que ir se socorrendo e se abrigando baixo esta bandeira, vivendo na pele as oportunidades, os exercícios de Jesus, para que busquem a doutrina espírita e então acabam por concordar, porque esta fé que pede o raciocínio estimula-os a pensar e a provar, buscar esta verdade, né? Muito bem. Então eles foram, durante todo este tempo, nesta guerra sobre a doutrina. Não conseguiram provar, porque Jesus, interessante, porque as outras religiões todas estudam e se apegam ao Velho Testamento, não é? Os espíritas, como falamos na outra live, também estudaram e leram e estudaram o Velho Testamento, buscando nele o conhecimento da época em que Jesus viveu na Terra, os costumes daquele povo, e buscando também as inúmeras manifestações mediúnicas que tem nessas histórias, não é? Todas elas. E neste fato aqui, não é? Da reencarnação, nós vamos no início, no primeiro item aqui, nos fala sobre a história de Elias, não é? Que viveu no século 9 antes de Cristo. Elias pregava as leis de Deus, e nesta época em que cada uma das religiões, dos templos, das cismas da época, cada cidade reverenciavam um Deus com um nome diferente. E brigavam, como nós sabemos, e se guerreavam e brigavam, não é? De posse das verdades, não é? Em cima, baseados nos 10 mandamentos trazidos por Moisés, não é? Recebidos, e eles viviam eternamente em conflitos, não é? Cada um com seu Deus de nomes diferentes. E Elias pregava que o Deus era o mesmo de todos, né? E ele vivia por aquelas cidades, peregrinando também, e querendo e fazendo, lutando contra os mandos e desmandos dos poderosos, não é? Defendendo os humildes, querendo e pregando. Todos os sacerdotes, todos os religiosos da época, neste sentido, foram crucificados, massacrados de várias formas. Mas, por incrível que pareça, Elias saiu ileso dessa história, não o mataram, né? E aí, então, os judeus da época já tinham uma consciência de reencarnação,
mas eles acreditavam que o espírito voltava novamente. Só que eles nunca se importaram em saber como que isso acontecia, né? E eles chamavam reencarnação de ressurreição. A palavra ressurreição eles usavam para expressar a reencarnação, melhor dizendo. Foi mais tarde a doutrina espírita que veio estabelecer judiciosamente que a reencarnação era, com efeito, a ressurreição que eles falavam lá, mas que ressurreição supõe-se o retorno da vida do corpo, que tem religiões aí que bradam aos quatro ventos que haverá o dia de julgar os vivos e os mortos, e que os mortos vão levantar da tumba e vão levantar os corpos, vão viver novamente, coisa que a ciência comprova, atesta ser totalmente impossível que um corpo após a putrefação e tal tenha condições, né, de viver, assim como aqueles que gastam milhões, bilhões, trilhões para conservar seus corpos congelados, botar dinheiro fora, né? Porque quer que vão reviver novamente, né? Coisa que a ciência comprova que são práticas que não têm nenhuma possibilidade de funcionar, né? Ressuscitou Jesus Cristo, ressuscitou Lázaro, porque Jesus fez essa bênção sobre ele, lhe concedeu a vida novamente, e aí parou, meus irmãos, não é? Mas Jesus perguntou aos seus apóstolos o que os homens falam sobre o Filho do Homem. E os apóstolos lhe responderam: uns dizem que sois Elias, outros dizem que sois João Batista, não é? Outros dizem que são os profetas. E Jesus perguntou: e vós, o que? Quem dizes que sou? E Simão Pedro lhe respondeu: sois o Filho de Deus vivo. E ele disse-lhe: tu és bem-aventurado, Simão, porque não foi a carne nem o sangue que te revelaram. Não foi a briga, não foi o materialismo, não é? Mas sim meu Pai que está no céu, que revelou esta verdade para o Simão. Simão, através do sentimento, né, da presença de Deus em sua alma, sabia desta verdade, acreditava e vivenciava junto com o Cristo Jesus. Herodes, que vivia sempre de anteninhas ligadas, querendo saber tudo sobre Jesus, né? Tinha certeza que não era João Batista, porque ele tinha mandado cortar a cabeça do João Batista, então como é que o João Batista ia reencarnar no Cristo? Mas enfim, na verdade, Jesus disse assim, na verdade, Elias já veio, mas vós não o conheceram, porque Elias tinha reencarnado em João Batista. Então, quem falou
em reencarnação foi Jesus, citando Elias e João Batista, está em Marcos capítulo 6, versículo 14 e 15. E Lucas, no capítulo 10, versículos 7, 8 e 9. Tá? E esta, então, foi a referência da reencarnação. A necessidade do Espírito, concedida a bênção por nosso Pai, de oportunidade do Espírito ocupar vários corpos, tantos quantos sejam necessários em sua trajetória, possibilitando-lhe a oportunidade de vivenciar os seus malfeitos, recuperar, ressarcir o mal que praticou, não é? Como expiação, viver na carne aquilo que fez sofrer com o mesmo peso e a mesma moeda, como prova, após se arrepender e pedir perdão ao Pai que sempre perdoa seus filhos. Mas este filho terá que vivenciar esta prova novamente para ver se ele realmente aprendeu e se arrependeu, né? E também ele reencarnará em missão tantas vezes sejam necessárias. Porque ressurreição só se deu com Cristo Jesus à volta do corpo após a morte e Lázaro. E a reencarnação é de todos nós, comprovado pela ciência. Colocarei após a live mais tarde, para vocês que queiram ler e se informar melhor, né? Foi divulgado pelo Correio News, não é? Agora no mês de fevereiro deste ano 2020, né? Que a ciência comprova através da comunidade científica mundial, veja bem, para as pesquisas da reencarnação do ser humano, sobre o comando do psiquiatra Ian Stevinski, com 2.700 pesquisados, documentadas as reencarnações, e também o doutor Gerhardsson, pesquisador da Universidade da Islândia, produzido na National Geographic. Eu vou colocar essa matéria para vocês, para que tenham a oportunidade de ler. Está comprovado pela ciência. E este era o último tabu. Porque fomos perseguidos e tentaram desmentir, enredar e confundir. Agora, após ter tido que ir adotando todos os dogmas, todos os exemplos, hoje transmitem passe em tudo que a religião dá um passe e fazem curas, imposição das mãos, não é? Tudo vem vindo, vem adotando e vem mudando. Antigamente, espírito era só Jesus e Deus e nada mais, e Deus o livre falar em espírito, porque eu cansei de ser quase crucificado.
por causa disso, né? Falar em espírito, Deus o livre, era um pânico. Tudo veio mudando, graças a Deus, mas se apegaram ainda à reencarnação. Então não há mais dúvida, vocês podem conferir no 4º capítulo do Evangelho que nós estamos conhecendo agora. O segundo assunto que fala nesse capítulo é os laços de família fortalecidos pela reencarnação, quebrados pela unicidade da existência. Muito bem. Os laços de família não são destruídos com a reencarnação, como pensam certas pessoas. Pelo contrário, fortificam-se e estreitam-se. O princípio oposto é o que o destrói. Porque como que isso acontece? A família se reúne e estreita seus laços lá no além. É lá que os espíritos, por afinidade e simpatia, se agrupam, formando as famílias. E ao longo da jornada, enquanto a Maria vem para a terra, ser enterrada, né, gente, que nós falamos no outro. Enquanto a Maria vem para a terra, reencarna aqui na terra, os familiares que estão lá do outro lado, torcendo por ela, lutando por ela, auxiliam para que ela consiga vencer aquela tarefa a que trouxe. Porque uns ajudam os outros. É a família que está do outro lado que são os nossos anjos guardiões, que movimentam nossa vida, que nos intuem, que nos auxiliam, que nos orientam, que choram, que riem, que se felicitam e alegres nos aguardam, ansiosos para que quando chegue o nosso momento, a gente saia daqui vitorioso na nossa tarefa que trouxemos para lutar aqui e para vencer os nossos vícios. E assim sucessivamente, a família irá, durante todo o longo da nossa trajetória, estar sempre junto, porque nós viemos resgatar as dívidas junto com aqueles ao qual fomos causadores, não é? E muitos daqueles que nós causamos o mal são os nossos familiares também. Ou se não são os familiares lá espirituais, são estes familiares agora desta terra, não é? E que nos agrupamos aqui por necessidades, né? De acordo com a necessidade de cada um de se encontrar, ou se encontrar, ou aqueles que são remanejados para esta família, porque eles precisam passar por aquele momento de viver, conviver com esta alma, com estes seus problemas que traz, né? Porque vai ressarcir alguma outra dívida que tenha para com outro espírito que já tenha evoluído. Então, sempre a proximidades da nossa família material será por necessidades. Então, a família se separa, como diz aqui, unicidade da existência, e se separa momentaneamente para cumprir a sua tarefa, que ficou para cumprir. Então, para melhor compreender, assim como quando um filho da nossa família está lutando, trabalhando para se formar,
não é? Para conquistar um novo trabalho, abrir um comércio, está lutando, toda a família ajuda, toda a família emana suas energias, todo mundo com aquele pensamento positivo querendo auxiliar, não é todos, né, meus irmãos, mas deveria ser no geral, né? Os nossos familiares lá do além também serão assim, né? Então, essa necessidade, né? A união dos afetos que existe entre parentes, indício já de simpatias anteriores que a gente já conviveu junto, né? Também temos aqui a instrução dos espíritos que nos fala qual é o limite da reencarnação. Há limite para a reencarnação? Não existe o limite, porque muitos vão encontrar-se, elevarem-se, vamos, que com 100 reencarnações, outros levarão 1000, porque depende do grau da dificuldade e da forma que cada um for usar o seu livre-arbítrio. Vamos lembrar que todos foram criados da mesma forma, têm as mesmas oportunidades, recebem os mesmos ensinamentos, mas uns acolhem e outros não estão prontos ainda. Muitos não estão interessados em se fazer prontos, não é? É melhor aproveitar a vida, o que se come, se bebe, se diverte, então vão levando, deixam para pensar muitos neste assunto depois em outra hora, né? E depois o preço é bastante caro, né, meus irmãos? Considerando-se a reencarnação um ponto de vista material, se pensarmos somente aqui na Terra como acontece, pode-se dizer que ela pode ser limitada em relação aos mundos inferiores, né? Porque como nada na criação de nosso Pai é estático, tudo é progressivo, né? Tudo se transforma e tudo evolui, foi criado para a evolução. Aqueles que se fazem demorados demais na sua trajetória, né? Que não estão interessados, não estão bem aí. Por exemplo, com todo este derrame de tristeza do Covid-19, há muitos que, graças a Deus, despertaram os olhos em busca de esclarecimento e se aconchegaram a uma religião, né? Que pararam para pensar um pouco nesta reclusão que estamos dentro dos lares e sentiram a necessidade de buscar um conhecimento. Muitos despertaram, sim, maravilhoso, né? Muitos despertaram na necessidade da prática da caridade, né? Isso aí tudo já recebido, auxiliado pelos espíritos que estão aí tarefeiros com todo mundo, porque se pensam o errado, vocês fiquem sabendo que os espíritos trabalham conosco, até fazendo o alimento que a gente vai distribuir, né? Então, muitos e muitos irmãos despertaram, mas há muitos ainda que ainda preferem botar a mãozinha na cintura e seguir empinando o copinho, né? E não estão nem aí para coisa que está vindo por cima, que a situação está ficando calamitosa cada vez mais. Por quê? Porque Deus já cansou de nos dar oportunidade. Deu oportunidades 1000. E a maioria daqueles que estão na estrada, que iniciaram sua estrada junto conosco, foram criados na mesma era que nós, tiveram as mesmas oportunidades, ainda estão por aí matando, roubando, ferindo, magoando, né? Fazendo prejuízos para a humanidade, não é? Traficando.
né? Então, estes irmãozinhos que não estão nem aí para nada e que em pleno 2020, diante de todas as evidências de um poder maior, de um ser supremo e poderoso, não é? Que existem as leis do universo, não estão nem aí, ainda estão se achando no direito de continuar sendo eles os malandros, eles os espertos, eles é que sabem. Este tipo de espírito não mais é permitido reencarnar na Terra, por exemplo, quando forem, não voltarão para cá, como já falamos no outro dia, irão para mundos menos evoluídos ainda. Quanto mais espertos forem aqui, pior ainda, porque com toda esta esperteza vão carregar esta esperteza e vão ter que usá-la num mundo menos evoluído, não é? Por que isso? Porque, como tudo progride, a Terra também está progredindo. O nosso universo está evoluindo, a nossa Terra está saindo de provas e expiações que já passou, entrando na regeneração, na grande era de fazer parte dos mundos mais evoluídos, aonde esta gama de luzes que está chegando aí, destas crianças maravilhosas, inteligentíssimas e evoluidíssimas, são o início da nova era, de trazerem através delas as grandes descobertas para o bem da humanidade. Né? Então a Terra não será mais sofrimento e dores, mas será de recuperação, regeneração total, aonde o bem vai sobrepujar todos os efeitos nocivos do mal, rumo à evolução de toda a humanidade. Então, nós fomos criados para a evolução, nós fomos criados para a felicidade. E esta felicidade alcançaremos plena um dia, após inúmeras reencarnações e após adotarmos, acolhermos, aceitarmos e vivenciarmos, exemplificando nos nossos atos, atitudes, os ensinamentos de Jesus. Lembrem-se, ninguém chegará ao Pai senão por mim. Quer dizer, fazendo tudo que ele ensinou, né, exemplificando e vivendo, encontraremos a felicidade. É necessária a passagem dos espíritos pela vida corporal para que possam cumprir com o auxílio da ação material os desígnios cuja execução Deus lhes confie. A oportunidade que ele lhes dá é também necessária por eles mesmos, porque a atividade que são obrigados a desempenhar ajuda no desenvolvimento da sua inteligência. Deus, sendo soberanamente justo, deve agir igualmente com todos os seus filhos e, por isso, dá a todos o mesmo ponto de partida, a mesma aptidão, olha só, a mesma condição intelectual, as mesmas obrigações a cumprir, a mesma liberdade de agir. Todo privilégio seria uma preferência. Todas as preferências, uma injustiça, e nosso Pai é justo.
Mas a encarnação não é para todos os espíritos senão um estado transitório, porque todos vão evoluir, né? É uma tarefa que Deus impõe em suas estradas na vida como primeira prova do uso que farão do livre-arbítrio. Aqueles que cumprem esta tarefa com zelo transpõem rápida e menos penosamente seus primeiros graus de iniciação, gozando mais cedo do fruto dos seus trabalhos. Aqueles, ao contrário, que fazem o mal, usam da liberdade que Deus lhes concedeu, retardam o seu progresso. E, por sua obstinação, podem prolongar indefinidamente a necessidade de reencarnar. E é aí que a reencarnação retorna sempre como um castigo. É isso aí. Acho que ficou bem esclarecido o que é reencarnação e ressurreição. E vocês que têm o Evangelho, aqui está dizendo a irmãzinha Vilda, ó, acompanhando com o Evangelho segundo o Espiritismo, muito bem. Já ficará marcado, poderão em oportunidades, né, buscar ali, ler, rabiscar seu Evangelho, compreender melhor. Então, agora nós saímos desta parte base inicial, né, e vamos iniciar na próxima quinta-feira, com a licença do Pai, vamos iniciar as bem-aventuranças, as belas, maravilhosas bem-aventuranças, não é? Vamos falar sobre bem-aventurados os aflitos. Eu aguardo vocês novamente para que a gente continue se esclarecendo, né? Absorvendo estas energias maravilhosas desses queridos amigos espirituais que vêm nos assistir e trazendo para dentro do nosso lar, como sabem todos, sempre que abrirmos o Evangelho, ouvirmos uma palavra iluminada, um esclarecimento, uma mensagem, nós estaremos sendo assistidos por nobres espíritos, trazendo muita luz para o nosso lar e para todos os nossos familiares e as pessoas que nos cercam. E nós, que nos reunimos assim, encurtando a distância, tornando-nos um só coração, um só pensamento, emanamos ainda esta luz para além dos nossos lares e da nossa família, para toda a nossa grande família da Terra. Que assim seja, em nome de Deus, em nome de Jesus. Muito obrigada. Continuo eu sem a musiquinha que me faz tanta falta, mas vamos fechar os nossos olhos, respirar serena e profundamente e elevar o nosso pensamento. E nos deixar envolver por esta luz suprema que se acende instantaneamente em nossas almas. Junto a nós, os nobres espíritos a serviço do Pai. Suas mãos dadivosas estendem-se sobre vós. Fraternamente envolve-vos a todos com o manto sublime do amparo fraternal, com a luz soberana de nosso Pai amado, do nosso querido e amado Mestre Jesus,
orientador sobre todos os ensinamentos necessários para todos nós. Este mestre bendito que durante a peregrinação na terra exerceu todas as atividades de ensinamentos necessários sobre todas as profissões, o Mestre Jesus ensinou. E este mestre ainda, o grande médico das almas, o grande médico dos médicos, que através da caravana de Bezerra de Menezes estende as almas e corações a fim dos homens de boa vontade, as mãos dadivosas da medicina astral e invisível, estendendo por toda parte, através da energia cósmica universal, contendo as essências medicamentosas necessárias para cada necessidade, que goteje sobre cada um, segundo a deficiência em vosso organismo, que cicatrize chagas de paramentos e infecções, que possa tonificar debilidades, que possa estimular anticorpos, fortalecer as células, que possa suavizar expressões de cansaço, de esmorecimento, aflição da dor, inquietação da alma, que possa auxiliar na elevação da energia para despojar-se de inquietações provindas de irmãozinhos perturbadores dentro de vossas vidas. Todo o transtorno de medos, aflições e angústia, toda depressão, sofrimento e amargura, lágrimas enxugadas pelo manto súplico e sagrado da soberana e imaculada Mãe, possa, Senhor de misericórdia e bondade, os nobres espíritos com suas bênçãos, de fundo à frente nesses lares, e se enviando a bênção divina da compreensão, do amor, do respeito, da fraternidade mútua, de uns para com todos, todos para com um, esposos, companheiros, filhos, irmãos, familiares de qualquer ordem, pessoas a seu convívio, vizinhos, colegas, todos possam, Pai, sentir a vibração do amor espiritual, estimulando a fraternidade universal sobre a terra de ilusões e sofrimentos, e emanando, dividindo, queridos irmãos, esta bênção dadivosa do amor com aquele descrente, com aquele que
fala, infelizmente, palavras, mas pronunciadas em relação ao Pai Supremo, falando seu santo nome em vão. Com o desrespeito a nobres benfeitores, ao serviço do Pai, desejosos de estender-lhes a mão amiga, orientadora e fraterna, auxiliando-os com suas dificuldades mentais, com suas dependências químicas, com seus transtornos de qualquer ordem. Pedimos igualmente por vossos desafetos, estendam a eles a caridade fraterna, perdoem para que o Pai vos perdoe, ame indistintamente o vosso semelhante, use da condescendência, use, meus prezados irmãos, da vossa paciência, usem o amor mais profundo para compreender e ser compreendido, amar e ser amado, é dando que se recebe, eis o ensinamento recebido. Sejam para com o próximo tudo o que desejam, que o sejam para convosco. Abençoadas frentes de trabalho, consoladas lágrimas dos que choram. Recebam fraternalmente os familiares que já partiram para o mundo espiritual, uma fagulha de luz do vosso amor neste momento, elevando a eles vossa saudade em forma de luz e bênção, onde estiverem, em nome de Deus, em nome de Jesus. Busquem, amados e queridos irmãos, ser cada vez mais inseridos no contexto do cristianismo, fazendo-se merecedores das bênçãos benfazejas do Pai, que estão por toda parte a ser distribuída a vós por estes nobres companheiros, adotando em vossas vidas, meus queridos irmãos, um comprometimento para convosco mesmos, de a cada dia mais se fazer mais merecedor desta verdade, desta luz. Transforme-se, porque toda vossa mudança na terra será glorificada no além, e todo o tempo perdido nesta terra, ocioso ou mal aproveitado, será de grandes sofrimentos e amarguras futuras. Que tenham todos vós um tranquilo e abençoado sono da noite, que o vosso dia de amanhã resplandeça como aurora, radiando e emanando de vós esta luz que aqui recebestes, para todos quantos possam encontrar presencialmente no dia de amanhã, ou mentalmente elevar vosso pensamento sobre todas as necessidades, sobre todas as dores, sobre toda a saudade. Que Deus vos ampare e Jesus vos abençoe e guarde. Até o próximo encontro, na santa paz divina de nosso Pai.
Que assim seja em nome de Deus.